Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus a todos. Vamos abrir a palavra de Deus. Esse é o nosso texto de introdução e também nosso texto base. Nós vamos ficar nele do começo ao fim. Está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu amo esse versículo. Muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse é o nosso texto base dessa manhã. Vamos ficar de pé para nós lermos juntos? Para quem não tem a Bíblia, está na televisão também o versículo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele começa com a palavra vocês. Vocês estão vendo aí? Você sabe a quem ele está se referindo quando ele fala vocês? A igreja de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo? Você faz parte? Então, é para nós. Vocês diz respeito a nós. Vamos juntos? Está na tela. Diz assim, Pedro falando para a igreja. Isso aqui não é um texto evangelístico. É um texto para a igreja, não é um texto para gentio, nem ímpio. É para a igreja. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou. Posso ouvir um glória a Deus? Essa é a igreja. Uma salva de palmas. Podem se assentar. Gente, não é bom de ouvir? Pedro dizendo para a igreja, vocês são, diz respeito à identidade. Aquilo que Jesus sonhou para a sua igreja está explícito nessas palavras de Pedro. Quem nós somos? E ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso não é maravilhoso demais? Esse aqui que Pedro está falando, se você faz parte da igreja, esses somos nós. Geração eleita. Pedro vai fazer aqui, na realidade ele está citando o Êxodo, quando Deus vai fazer uma aliança com Israel. A aliança de Deus com Israel diz respeito à aliança de Deus exclusiva com o povo dele. Você sabe o que é que Pedro está fazendo quando ele fala geração eleita? Ele está dizendo, a aliança que antes estava exclusiva a Israel, agora ela está estendida à igreja de Cristo. Então você sabe quando os judeus caminhavam e andavam como uma geração eleita, o povo de Deus, agora é a igreja de Cristo. Vocês são a geração que Deus fez aliança. Quando ele fala de nação santa, gente. Quando ele vai para sacerdócio real, e isso é maravilhoso, quem que era a única pessoa que tinha acesso a Deus no Santo dos Santos na velha aliança? Só o sumo sacerdote. Haviam vários sacerdotes, mas apenas um, o sumo sacerdote, tinha acesso ao Santo dos Santos e à presença de Deus. Eu fico pensando que Pedro ficou com muita vontade de falar sumo sacerdote, mas ele não podia, por conta da tradição judaica. E aí ele coloca um termo superior ao sumo.
agora vocês são sacerdócio real. Você sabe o que ele está querendo dizer? Aquela presença que antes estava exclusiva ao sumo sacerdote, agora Jesus retomou e ela pertence à igreja. A igreja pode acessar a presença do Senhor. Antes era só uma pessoa, agora é a igreja de Cristo. Depois ele fala como nação santa. Quando ele usa o termo santa, ele não está falando apenas de um povo que está afastado do pecado, ou seja, um povo que não é profano. Ele está dizendo respeito a um povo separado. Ele está falando assim, nação santa é que entre todas as nações, o povo de Deus, ele se evidencia. Ele é um povo que pode ser visualmente notado. Se colocarem todos os povos juntos, todas as nações juntas, a nação santa, o povo de Deus, ele é visualmente identificado em meio à multidão. Nação santa. E depois ele diz povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é muito lindo. Você pertence a outro? Você pertence a quem? Eu gosto da palavra exclusiva. Você pertence a quem? A Deus. Exclusivamente. E essa parte desse versículo diz respeito ao valor que a igreja tem. Quem já assistiu aquele programa do History que as pessoas vão com coisa velha para vender? Como é que chama? Aquele que tem um carequinha? Trato feito. Quem já assistiu? Deixa eu ver. Quem já viu? Quais são as coisas mais valiosas que chegam lá para serem vendidas? Porque eles analisam ali na hora, chamam o especialista, vocês já viram, né? Aí a pessoa identifica e dá um valor. As coisas mais valiosas ali são o que, gente? Hã? As coisas mais valiosas são aquelas que pertenceram a alguém muito famoso. Tem coisa lá, gente, que é um pedaço de nada. Mas tem a comprovação que aquele pedaço de nada, uma coisa que você na rua veria e chutaria para o lado, ele consegue comprovar que ele pertenceu a alguém importante. Aí quando ele consegue comprovar que aquilo pertenceu a alguém importante, aquilo que não era nada, se torna algo extremamente valioso. Não pelo valor intrínseco, mas por ter pertencido a quem pertenceu. Jesus está dizendo, Pedro está dizendo, a igreja que não era povo, que não valia nada, que não tinha significância, agora ela é povo de propriedade exclusiva de Deus. Esse povo tem valor. E no versículo seguinte, Pedro diz, vocês sequer eram um povo. Ou seja, vocês estão com o versículo 9, versículo 9 aberto aí? No 10 ele diz assim, ó. Antes vocês nem eram, mas agora são o quê? Irmão, antes eu não era nada, mas agora eu pertenço ao Senhor. Valor, importância. É isso que Pedro está trazendo à igreja. Aliança, acesso, separação e valor. Que coisa maravilhosa essa identidade. Aliança, geração eleita, separação, sacerdote, acesso estabelecido, nação santa,
povo separado e povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo que tem valor pelo Deus que tem. Que identidade maravilhosa para a igreja. Mas só que essa identidade ela foi dada, gente, para que nós fôssemos os tais. Deus nos escolheu apenas para a gente ser bonitinho na fita ou na foto, porque é poderoso demais. Essas 4 são, vocês concordam comigo ou eu estou falando besteira? Porque está falando para nós, vocês são, porque isso é poderoso demais. Agora ele nos deu essa identidade. Pedro reafirma quem nós somos, a igreja de Cristo. Ele diz essas coisas maravilhosas apenas para a gente se achar. Ah, você tem valor. Ah, você é separado. Ah, você tem uma aliança com Deus. Ah, você tem acesso a Deus. Pedro estabeleceu essa identidade apenas para a gente se achar, para estar bem na fita. Por que Pedro diria isso? Por que Pedro reafirmaria essa identidade? Alguém quer tentar? Se não é para nos ensoberbecer, se não é para nos encher de orgulho, se não é para a gente sair bem na foto, se não é para a gente se achar, qual foi a finalidade de Pedro dizer isso para a igreja? Uma coisa tão poderosa. Exercer autoridade, alcançar misericórdia, o que mais? A resposta para essa pergunta está no texto. Vocês estão com 1 Pedro aberto aí? Por que Deus nos dá algo tão poderoso assim como a igreja? A resposta está no texto. Por que nós somos assim? Quem achou a resposta aí? Então ele diz, vocês... Esther, coloca o versículo para mim, por favor. É muito importante a gente olhar o texto. Olha o que o texto diz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí ele usa o termo a fim de. A resposta está no texto, irmão. Por que Deus nos deu essa identidade, essa imagem, esse poder? Tem uma finalidade, a fim de. Existe uma intenção, existe um propósito, existe um objetivo. Não é para ser o bonitinho na foto, não é para ser aquele que se acha, não é para ser o separado. Deus deu essa identidade com uma finalidade, a fim de, por favor, leiam o texto. Nossa, gente, tem que ser igual o coral cantou aqui. A fim... põe na tela. Cadê? A fim de... Nós fomos, ou recebemos, a identidade de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, objetivo, intenção e propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Deus construiu em você uma identidade para que você atenda a um objetivo, a um propósito, e o propósito aqui está explícito. Não é muito parecido com aquilo que Jesus diz à igreja antes de subir aos céus? O que Jesus disse à igreja? Última instrução de Jesus, deixa a igreja recém-formada. Ide por todo o mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diz respeito a propósito. A essência da igreja é a proclamação do evangelho. Proclamar
as virtudes daquele. A essência da igreja é a proclamação do evangelho. Não existe igreja se não tem proclamação de evangelho. E mais, não existe crente se não tem proclamação do evangelho. A geração eleita, o sacerdócio real. Aliás, gente, você sabe o que quer dizer o termo sacerdócio? Latim pontifax, que significa construidor de pontes. É aquele que constrói ponte entre ele e Deus, e também constrói pontes entre os outros homens e Deus, o sacerdote. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, para que nós cumpramos um propósito. A essência da igreja é a proclamação. Deus nos deu essa identidade, separou e tomou posse de um povo marcado para cumprir um propósito. O chamado ou vocação da igreja gira em torno da grande comissão. Toda a vida do crente gira em torno desse propósito. Ou você cumpre o propósito que Deus estabeleceu, ou você está fadado a sequer fazer parte deste povo. Quem quer fazer parte do povo de Deus? Se você não cumpre o propósito, você sequer faz parte desse povo. Se você quer ser geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, você precisa cumprir o objetivo, porque senão você não é povo. Ou você cumpre o propósito, ou está fadado a sequer fazer parte deste povo. Sua significância neste tempo depende daquilo que você vai realizar para Deus. Isso é muito pesado. O seu valor, a sua significância, vai depender daquilo que você está disposto a realizar para Deus. Porque senão você não é igreja. Se você é igreja, você está pronto para cumprir o seu propósito. Só existe valor para a igreja quando ela cumpre o seu propósito. Porque senão ela não pode se chamar igreja. Isso é pesado, irmãos. William Barclay já dizia: Deus transformou, abre aspas, Deus transformou aqueles que não eram um povo no povo de Deus. Isso significa que o cristão é chamado da insignificância para a importância. Neste mundo, acontece continuamente que a grandeza de um homem não está em si mesmo, mas no que lhe foi dado para fazer. A grandeza do cristão está no fato de que Deus o escolheu para ser seu representante e fazer sua obra nesse mundo. A grandeza do crente está no fato de que Deus o escolheu para ser seu representante e fazer sua obra no mundo. Nenhum cristão pode ser comum, porque ele é um homem de Deus. E isso aqui, meu irmão, me deu uma lapada no pé do ouvido. Nenhum cristão pode ser comum, porque ele é um homem de Deus. A igreja não foi chamada para ser um monte de Zé Ruela, gente que não faz nada de importante, gente que atende a biologia, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Nós não somos pessoas comuns, nós somos o povo de Deus. E o que identifica
O que mostra se nós somos ou não o povo de Deus é o quão comprometidos nós estamos em realizar o propósito. Se você é igreja, você está pronto para realizar o propósito. Você não é uma pessoa comum. Você é geração eleita. Você é sacerdote real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva. E Deus te deu essa identidade para que você cumpra o seu propósito. Louvado seja Deus. Creio que cada um de nós deseja fazer parte dessa geração eleita, desse sacerdócio real, dessa nação santa, ou deste povo de propriedade exclusiva. Eu estou falando besteira aqui, quem quer, gente? Deixa eu ver aqui, às vezes eu quero, vocês querem também? Meu nome está nessa lista aí, eu quero. Tudo vai depender do quão comprometido com a expressão a fim de, do final do versículo. Finalidade, objetivo. Isso não só coloca o propósito no centro da igreja, como também coloca o propósito no centro da vida do homem. Irmãos, essa mensagem de Pedro, ela não só identifica o propósito no centro da igreja, como ela também identifica o propósito no centro da vida do crente. O seu propósito diante de Deus é a missão mais importante da sua vida. O seu propósito diante de Deus é a missão mais importante da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que isso vai bater muito de frente com muitas pregações que nós temos ouvido ultimamente. Mas Deus não te chamou para ser milionário. Apenas. Deus não te chamou para ser profissional. Apenas. Deus não te chamou apenas para ser marido. Deus não te chamou apenas para ser pai. Deus não te chamou apenas para ser dono de muitas propriedades. Deus te chamou para cumprir um propósito. E esse propósito é a missão mais importante da sua vida. O Evangelho não foi entregue a você para te deixar rico. O Evangelho não foi entregue a você para te deixar confortável. A igreja não é bolsa de valores. A igreja não é clube recreativo. O Evangelho não foi dado a você para ser dono de muitas propriedades. A igreja não é imobiliária. O Evangelho foi dado a você para que você alcance a salvação e cumpra o seu propósito. Para isso foi te dado. Deus fez uma aliança com você, geração eleita. Deus concedeu acesso a Ele para você, sacerdote real. Deus te separou de todos os outros os povos, nação santa. E Deus se tornou o seu dono, povo de propriedade exclusiva, para que você tenha todas as condições de cumprir o seu propósito. Aqui não é clube recreativo. Aqui é central de recebimento de propósito. Eu posso ouvir um amém? Amém. O Evangelho foi te dado exclusivamente para que você tivesse a oportunidade de receber um propósito. Algo pelo qual valesse a pena viver e morrer. Algo que ocupasse o centro da sua vida. Quanto mais se vive o propósito, mais perto de Deus se está. Gravem isso aí, irmãos. Quanto mais você aceita e vive o propósito, mais perto de Deus você está. Não é indo na igreja apenas. Não é só lendo a Bíblia em casa. Não é só fazendo oração. A proximidade e intimidade com Deus vai depender do quanto você está cumprindo aquilo que você foi chamado para cumprir. A sua vivência como filho de Deus está diretamente ligada
a sua capacidade de entender e viver, tendo o seu propósito como centro da sua vida. Quanto mais o seu propósito é o centro, mais a vivência com Deus ela é real. Quanto mais longe do seu propósito, menos de Deus você recebe. Quanto mais comprometido com aquilo que Deus te chamou para fazer, mais perto de Deus você está. Quanto mais distante daquilo que Deus te chamou para realizar, mais longe de Deus você está. Vocês conseguem compreender isso? Vou dar exemplo para ficar mais claro desse senso de propósito. Esther, coloca na tela para mim Juízes. Capítulo 13. Quem aqui quer errar menos na vida? Deixa eu ver. Você erra de vez em quando? Porque se você falar que não, quero andar perto de você para receber essa unção de anjo querubim. Todos erramos, né? Você quer errar menos? Você quer estar menos propenso a esfriar na fé? Você quer ter menos chances de cair na apostasia? Você quer viver a vida estando mais próximo de Deus? Todas essas perguntas têm uma única resposta. Viva o seu propósito. Para a gente entender o risco em deixar o propósito na periferia ao invés de o centro, olha o exemplo de Sansão. Juízes 13, verso 5, diz assim: porque eis que você ficará grávida. Deus não está falando com Sansão, tá, gente? Está falando com a mãe de Sansão. Porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu o quê, gente? Consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele o quê? Ok. Sansão tinha propósito? Sansão tinha propósito? Qual que era o propósito? Não estou falando de identidade. A identidade nossa nós sabemos, né, gente? Geração eleita, A identidade de Sansão era consagrado a Deus. Essa era a identidade de Sansão. Estou falando de propósito, depois da vírgula. Qual que era o propósito da vida de Sansão? Livrar Israel dos filisteus. Senso de propósito. Deus entregou isso a Sansão. Você sabe o que Sansão deveria ter feito? Pegado o propósito e colocado no centro da vida dele. E fazer com que toda a vida dele girasse em torno desse propósito. O propósito no centro. Quando ele coloca o propósito no centro, quer dizer que a intimidade de Deus com ele aumenta. Quer dizer que ele é um homem mais forte na fé. Quer dizer que Deus vai estar mais próximo dele, Deus vai falar com ele, Deus vai trazer a instrução. Só que aí você sabe o que Sansão faz? Lá no verso, Juízes 16, começa o declínio da vida de Sansão. Na verdade, a vergonha de Sansão está no capítulo 16. Mas no verso 1, diz assim: Sansão foi a Gaza. Gaza, uma das 5 cidades principais dos filisteus. Fazia parte das 5 maiores. Sansão foi a Gaza. Rapaz, você segura o Sansão aí que ele vai lá para cumprir o propósito. Vai chegar lá dando voadora no tempo, no mundo. Então ele foi até onde estavam os filisteus. Vírgula. Viu ali o que, gente? E passou a espada nela, porque ela era filisteia. Viu uma prostituta e fez o quê? Ok. Qual que era o propósito? Nós aprendemos que o propósito da vida de Sansão era o quê? Livrar Israel dos... Quando Sansão se distancia desse propósito, ou seja, ele começa a fazer aquilo que Deus não esperava dele. Quando ele se distancia do propósito, ele também se distancia de Deus. E aí, gente, é um processo contínuo. Não bastasse ele ter feito isso em Gaza.
no verso, bota na tela, Esther, por favor, o verso 4, diz assim: depois disto, depois dessa experiência em Gaza, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava... Você sabe o que é o vale de Soreque? O vale de Soreque é um campo filisteu. Conceitua-se que Dalila era uma mulher filisteia, porque ela era do vale de Soreque, apesar da Bíblia não trazer isso explicitamente. Mas o consenso que existe é que Dalila era uma mulher filisteia. Agora eu fico pensando, irmão, qual que é o propósito? Qual que é o propósito, irmão? Casar com os filisteus? O propósito é o quê? Quando ele se casa com a mulher filisteia, existe uma distância pior para ele do propósito do que essa. Irmãos, ele tinha uma visão, um propósito, algo que ele precisava realizar. Aquilo deveria ser o centro da vida dele. Mas vagarosamente ele vai se distanciando do centro da vida dele, do propósito, ele vai perdendo o temor, ele vai se esfriando em Deus. E quando menos se espera, ele está fazendo justamente o contrário daquilo que se esperava dele. Você quer errar menos? Você quer pecar menos? Quanto mais próximo do propósito, menos propenso você está. Não estou dizendo que você não vai pecar e errar. Eu estou dizendo que a sua chance é maior quando você está cumprindo o seu propósito. Quanto mais você está longe do propósito, mais vulnerável você está. Eu posso ouvir um amém? A distância do centro aumenta quando Sansão se apaixona por Dalila. Nesse ponto, eu não acredito que ele estivesse muito empenhado ou preocupado com o seu propósito. Pelo contrário, não poderia estar mais distante dele. E nesse constante descuido, Sansão se afasta do propósito e naturalmente se afasta de Deus. Eu queria tanto que nós entendêssemos isso hoje, meus irmãos. Você sabe por quê? Porque nós queremos manter o sacerdócio real ativo. Nós queremos manter o acesso constante ao Senhor. Todos nós queremos, não queremos, gente? Nós queremos estar ligados com Deus. Nós queremos estar linkados com Deus. Mas só que a gente quer fazer isso estando longe do propósito. E não tem como. Quem está ligado em Deus está mais próximo do propósito. E quem está mais próximo do propósito está mais ligado em Deus. Quanto mais longe do propósito você está, mais longe de Deus você está também. Quanto mais longe do propósito, mais longe de Deus. Mas eu tenho outro exemplo. 2 Samuel, capítulo 5, verso 2. Esther, coloca para mim, não precisam abrir, está na tela. Diz assim: no passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Aqui é os líderes das 11 tribos. Davi já era rei de Judá. E aí haviam 11 tribos que ainda não eram. E nesse momento os 11 líderes, os 11 anciãos das tribos se juntaram para falar com Davi. Davi, você vai ser o rei de todo Israel. Cumprindo uma promessa que Deus havia feito a ele. Na realidade, gente, Saul foi vontade permissiva de Deus. Saul foi a escolha do povo. A Bíblia deixa bem claro. O povo quis Saul como rei porque ele era o mais alto, o mais poderoso, o que aparentava mais. Por isso ele foi escolhido como rei, o povo escolheu. Mas Deus sempre quis como rei quem? Davi. Davi era o homem conforme o coração de Deus. Era quem Deus queria. Era alguém que nem o pai de Davi mesmo escolheu. Deus escolheu sozinho. Sozinho. Era para ser Davi. Davi tinha um propósito. Ser o rei de Israel. Tornar Israel o povo mais poderoso da terra. E a hora que os anciãos vão falar, eles falam sobre o poder militar de Davi. Vocês viram aqui? Diz assim, ó: era o Senhor quem fazia as entradas e saídas militares com Israel. Meu irmão, porque você botava uma espada na mão de Davi e mandava ele ir para a guerra, rapaz,
o caldo entornava mesmo. Davi não perdia uma batalha. Era um homem que havia sido chamado para liderar, para ser rei sobre Israel e para conquistar o que fosse preciso para Israel. Isso fazia parte do propósito dele. E quando você vai ler 2 Samuel, você vê Davi interagindo o tempo todo com Deus. Deus instruindo ele a guerrear por um lado, ou pedindo para ele não guerrear agora, guerrear depois, ou pedindo para ele guerrear agora e não depois. É Deus e Davi ali interagindo, Davi no centro do propósito e Deus agindo através da vida de Davi, e os dois estão ali ligados, linkados, são quase um só. Porque Davi está cumprindo o seu propósito. Entretanto, em 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, está na tela, diz assim. Gente, isso aqui não está, essa informação não está na Bíblia por acaso. Na Bíblia não tem nenhuma informação por acaso. Diz assim, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou aonde? Em Jerusalém. E aí Davi dorme uma tarde, naquele mesmo ano, quando Davi decide não ir para a guerra. Ele acorda uma tarde, vocês lembram bem do caso, ele vai passear pelo castelo, e quem que ele vê tomando banho? Quem que ele vê tomando banho? Batseba. E ali, irmãos, começa o declínio moral, familiar, geracional de Davi. Mas esse versículo primeiro me chama muita atenção. Porque fala que aquele ano especificamente era o ano em que os reis deveriam estar em guerra. Mas Davi envia os seus oficiais para lutar e ele decide por conta própria a ficar no... E aí eu te pergunto, quando Davi toma a decisão de ficar no palácio, ele comete um pecado? Davi decidiu não ir aquele ano. Ele está pecando contra Deus? Se você responder certo, você vai entrar no céu. É pecado Davi tomar essa decisão de não ir? Não é, irmãos. Não é. Isso aqui mexeu demais comigo. Não havia uma lei de Deus que mandava com que Davi fosse à guerra naquele ano. Ele tomou a decisão por conta própria. E uma decisão que não parecia tão errada assim. Talvez ele estivesse cansado. Talvez ele estivesse... O que, gente? Talvez ele quisesse... promover seus generais. Não, deixa eu ver se vocês são bons no trem mesmo. Vai lá só vocês sem eu, precisa aprender a se virar sem eu. Talvez a intenção dele fosse a das melhores. Só que Davi tinha um propósito. E Davi, por conta própria, no ano em que ele seria chamado para exercer o seu propósito, ele toma a decisão de se distanciar dele. E aqui Deus fala muito comigo, porque em Jerusalém estava a arca, estava o templo, a presença de Deus estava em Jerusalém. E Davi toma a decisão de ficar próximo de Deus, mas distante do propósito. E quando ele toma essa decisão de ficar distante do propósito, ele se afasta do propósito, ele fica vulnerável. E essa é a palavra que eu quero que você aprenda nessa manhã. Talvez a sua decisão de se afastar do seu propósito não seja um pecado em si. Mas ela é uma decisão que te torna vulnerável. Ele estava ali, longe daquilo que Deus o chamou para fazer, mas estava absolutamente vulnerável, enfraquecido. Estava dormindo no castelo aquela tarde. Você sabe onde é que Deus queria que ele estivesse? Deus queria
que ele estivesse no campo de batalha, olhando para ele e perguntando: Deus, e agora? O que eu faço? Deus, eu mando para a direita, eu mando para a esquerda, eu mando para leste, eu mando para oeste. Senhor, o que eu faço? Senhor, o senhor acha melhor eu atacar hoje ou amanhã? Mas você sabe o que Davi estava fazendo no castelo? Relacionando-se consigo mesmo. Quando nós estamos no propósito, nós nos relacionamos com Deus. Quando nós nos afastamos do propósito, a nossa relação é conosco. E isso pode virar uma tragédia, como aconteceu com a vida de Davi naquela tarde. O problema de Davi naquele dia não foi ele estar no castelo. O problema de Davi naquele dia foi ele estar longe do propósito. Quando Davi se afasta do propósito, ele se torna vulnerável. Não era o que Deus queria que ele estivesse fazendo naquele momento. Meus irmãos, não era. Deus gostaria que estivesse próximo ao propósito. E em contrapartida, próximo a quem? A Deus. Davi, eu vou estar com você no propósito. Quando a gente fala da grande comissão, qual que é a grande frase que Jesus diz no final? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E no final ele diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dizendo isso para a igreja que havia acabado de receber o propósito. Deus queria se relacionar com Davi naquele dia, cumprindo o propósito, era lá no campo de batalha. Mas Davi abriu mão de se relacionar com Deus no campo de batalha e quis se relacionar consigo mesmo. Está pronta a tragédia, irmãos? Está pronta. E aí vocês lembram do desfecho da história? Davi chama a mulher, vê a mulher tomando banho nua, ele chama a mulher, ele é avisado que a mulher é casada. Mesmo assim ele chama a mulher, se deita com ela. E depois desse inteirinho, a mulher fica grávida, Davi forma um plano para mandar matar o marido. Manda o marido para ser morto. E aí Samuel vem e aplica a sentença da atitude de Davi. A espada jamais sairá da tua casa. E toda a posteridade de Davi foi perdida. E tudo isso, não apenas porque Davi adulterou com Batseba, mas porque Davi se afastou do propósito que Deus o havia chamado para realizar. Gente, você já pensou? Eu fico pensando assim. Se no ano em que os reis costumam sair para a guerra, se Davi naquele ano tivesse ido para a guerra. Lembram dos filhos de Davi, o irmão estuprando a irmã? Lembram do outro irmão, Absalão, matando o estuprador? O primeiro filho de Davi, Batseba, nasce morto. As gerações de Davi condenadas. Meus irmãos, se naquele ano Davi vai em direção ao propósito, ele não ficaria vulnerável. E os seus filhos estariam salvos. A distância do propósito tornou esses homens fortes. Eu posso falar de Jonas? Deus fala para Jonas fazer o quê? Ele quer ir para onde? Aí quando ele resolve ir em direção contrária ao propósito, ele fica vulnerável. Aí ele é jogado no mar revolto. Vem um grande peixe. Gente, vocês viram esses dias que teve um grande peixe que engoliu? Eu achei o máximo aquilo. Não, tem muito ateu que engoliu seco. Que fala assim, não sei se peixe engole gente. Vocês viram esses dias? O grande peixe engoliu um caiaque, um homem, e depois cuspiu o homem fora. E olha que naquela época os grandes peixes eram muito maiores do que os peixes hoje, hein, gente? Jonas foi na direção contrária, ficou vulnerável, foi jogado no mar revolto, foi engolido por um grande peixe, foi para as profundezas do mar. Você sabe onde é que Deus queria que ele estivesse? Quando ele se distancia do propósito, ele fica vulnerável.
A distância do propósito tornou esses homens fortes e valentes em fracos e vulneráveis. Quem aqui quer ser forte em Deus? Precisamos compreender que a nossa vida como servo de Cristo deve girar exclusivamente em torno do propósito. Irmão, se você como igreja não construir a sua vida em torno do propósito, você está em ameaça e vulnerabilidade. Não fique pensando que vir aqui domingo após domingo e voltar para casa e tocar a sua vida do jeito que você quiser, isso faz de você igreja, porque não faz. O que faz uma pessoa igreja é a capacidade dela de cumprir o propósito para o qual ela foi chamada em Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. E o nosso exemplo máximo de cumprir propósito, de homem forte que cumpre propósito, está, adivinha em quem? Jesus. João. Esther, vai colocando para mim, está na tela, meus irmãos. João 5, verso 30. Diz assim: eu nada posso fazer por mim mesmo. Eu não posso, Jesus está dizendo, eu não posso tomar a decisão de ficar no castelo. Eu não posso tomar a decisão de deitar com a prostituta. Eu não posso tomar a decisão de me casar com uma filisteia. Assim como ouço, eu julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É Jesus pegando o propósito e botando no centro. João 6,38, ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele não esteve aqui para fazer o que ele queria fazer. Ele esteve aqui exclusivamente para cumprir o propósito. Isso é senso de direção. Você sabe onde eu poderia querer estar hoje? Assistindo a Fórmula 1. Tem hoje? Cadê o Sebastião? O senhor não sabe mais. Você sabe por que ele respondeu na defensiva desse jeito, gente? Porque ele já foi um aficionado em Fórmula 1. Hoje ele não é mais. Hã? É. O que você poderia estar fazendo hoje? Você podia estar no solzão, tomando sol, né, gente? O que é que tem de bom na televisão agora cedo? Ui, gente. Aí é crente mesmo, hein? Oh, rapaz. Você poderia estar na casa do vizinho? Às vezes é a sua vontade. Assistindo o futebol dos amigos, todo domingo tem na Portuguesa o futebol dos amigos. O Sávio agora podia estar na chácara, cuidando das criação. O Sávio agora tem criação na chácara, viu? Quantas cabeças, sabe? Acho que é 8, né, sabe? É 8, né? 8 frango. Mas deixa eu te falar uma coisa. A prosperidade de Deus é tão maravilhosa que vai transformar 8 frangos em 80. E Ele vai ofertar frango caipira para nós, gente. O que mais você podia estar fazendo agora? Dormindo. Quem tem dificuldade para dormir? Quem tem dificuldade não? Quem gosta de dormir no domingo cedo? Organizando a casa, lavando o carro. Tem muitas coisas que vocês poderiam estar fazendo em detrimento de estar aqui. Mas só que você, como Jesus, não foi chamado para fazer a sua própria vontade. Você foi chamado para fazer a vontade daquele que te enviou. Eu não estou aqui para fazer o que eu quero. Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é senso de propósito.
E Jesus ainda diz, João capítulo 4, verso 34, está na tela, diz assim, Jesus lhes declarou, a minha comida. Gente, qual que é a necessidade mais básica que o ser humano tem? Talvez a comida fosse um motivo para distanciar Jesus do propósito. Porque ele precisava de vez em quando abandonar o propósito para poder comer. Mas você sabe o que ele diz? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a sua obra, na necessidade mais básica dele. Ele não estava apto a se distanciar do propósito. Naquilo que eu preciso, que é mais básico para mim, eu vou fazer cumprindo o meu propósito. Senso de centro. Às vezes a gente acha que para fazer coisas que são básicas, a gente precisa se distanciar do propósito. Não, irmão. A nossa comida, a nossa bebida, a nossa profissão, a nosso sono, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, nos foi dado para que nós pudéssemos cumprir o propósito, tendo o propósito no centro. João 8, 28, está na tela. Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está? Porque ele não faz nada por ele mesmo, mas ele fala aquilo que o Pai mandou. O que ele está linkando aqui? A presença do Pai, a execução do propósito. Por isso ele usa o termo ir. Eu não falo nada de mim mesmo. E aí ele continua, e aquele que me enviou está comigo. Irmão, se você quer que o Pai esteja com você, você precisa estar no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito. E aí Jesus continua, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Não me deixou só. Porque eu faço de vez em quando. Porque eu faço só quando dá. Porque eu faço nas horas livres. Porque eu faço quando é possível. Senso de propósito. O Pai está comigo. Ele não me deixa só. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Isso é maravilhoso demais. Eu quero muito estar perto do meu Senhor. Quero muito. Mas isso só será possível se eu me comprometer com Ele a cumprir o propósito. Você sabe por que o Pai estava sempre com Jesus? Porque em todo o tempo Jesus estava cumprindo o propósito. Que pena que Davi estava sozinho naquela tarde. Que pena que Sansão estava sozinho naquela noite ou no dia que ele se apaixonou por Dalila. Longe do propósito. Deus estava lá no propósito esperando eles chegarem. E eles estavam longe do propósito. Estavam sós. Em João capítulo 14, verso 31 também diz assim, Jesus dizendo, no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Meus irmãos, vocês querem que o mundo saiba que você ama a Jesus? Cumpra o propósito. Jesus está dizendo, eu faço isso para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Não é um eu te amo da boca para fora. É um eu te amo baseado em propósito. E que faço como o Pai me... Senso de propósito. Seu propósito diante de Deus é a missão mais importante da sua vida. Essa frase faz algum sentido para você agora? Que para mim ela faz todo sentido. Seu propósito diante de Deus é a missão mais importante da sua vida. O seu propósito vai te manter mais perto de Deus e, consequentemente, mais longe do pecado. O seu propósito mostrará ao mundo o quão próximo você e Deus estão. Das pessoas olharem para você e falar assim, eu vejo Deus em você.
Essa frase só é possível para quem está cumprindo o propósito. Eu vejo Deus em você. Vai garantir a presença de Deus contínua, sempre, convosco todos os dias, enquanto você estiver cumprindo o propósito. Deus chamou o seu povo, eu, você, para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E tudo isso, todas essas identidades poderosas, para que nós pudéssemos alcançar a plenitude daquilo que Ele nos comissionou para realizar. Não é para você ser o mais bonitinho. Não é para você ser o mais valioso. Não é para você ser o mais especial. Deus te deu essa identidade para que você pudesse cumprir o seu propósito. Irmãos, que Deus nos conceda o reavivamento do propósito. E é isso que eu tenho pedido ao Senhor. Que o Senhor nos conceda o reavivamento do propósito. Se estamos cada vez mais longe, como Sansão e Davi e Jonas, é tempo de reacendermos aquilo que Deus nos chamou para realizar. Meus irmãos, é tempo de restabelecermos no nosso coração aquilo que Deus nos chamou para realizar. Por isso eu quero te convidar para um novo tempo. Eu quero te convidar para um novo tempo de reavivamento do propósito dentro do seu coração. Se você está longe do propósito de Deus hoje, se você olha o propósito de Deus na sua vida, está longe de você, é tempo de reaproximar dele. Eu quero te convidar para você abrir o seu coração nessa manhã e dizer: Senhor, a partir de hoje eu estou pronto para realizar aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Pai, eu estou longe, mas hoje eu vou me reaproximar. Tempo de começar a pregar o Evangelho, proclamar a virtude daquele. Você tem gente que precisa ouvir o Evangelho? Irmão, você conhece gente que precisa ouvir o Evangelho? Sim. Faz parte do seu propósito. Se você está longe, hoje é tempo de você se comprometer com Deus a restabelecer esse propósito. Irmãos, é tempo de nós abrirmos células nas nossas casas. É tempo de ministério de apoio. É tempo de casados para sempre. É tempo de evangelismo. É tempo de se submeter àquilo que Deus quer fazer. Deus está nos chamando não para sermos os bonitinhos. Deus está nos chamando para a realização de propósito. E eu quero que é isso que o Senhor reaviva no seu coração hoje. Se você está olhando, se vê longe do propósito do Senhor, hoje é tempo de reaproximação. Se o Senhor está te esperando lá no chamado que Ele te fez, você vai sair do lugar onde você está e vai em direção ao propósito que Deus te chamou. Deus está nos chamando para realizar aquilo que Ele nos comissionou. Quanto mais perto do propósito, mais perto de Deus. Vamos ficar de pé. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.